Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Nós queremos voltar àquele assunto sobre a lei do amor, baseado em Filemon. E gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta em Filemon. É só um capítulo, né? Estou com a minha já aqui aberta para a gente ler alguns textos. E como nós sabemos, a palavra de Deus diz, Filemon era um cristão convertido por Paulo. Onésimo fez alguma coisa muito errada. Filemon mandou Onésimo embora da sua casa. Ele se encontrou com Paulo. Paulo estava preso. E certamente houve a conversão de Onésimo por Paulo, no discipulado que Paulo fez. Filemon tinha uma igreja que se reunia na casa dele. E Filemon não queria receber Onésimo de volta. E isso é importante a gente entender nessa história tão linda da palavra de Deus. Uma carta pequena, simples, mas com muitos significados, para que a gente possa entender melhor o amor, a lei do amor. Esse é o título da nossa reflexão, a lei do amor. Hoje eu gostaria que você não deixasse de orar logo após essa palavra, por nosso país, pelo mundo, por essa pandemia, pelas pessoas que estão passando dificuldades, pelas famílias da igreja, por motivos familiares, por sua própria família. Reúna sua família e logo depois dessa palavra, faça esse momento de oração, né, para a gente continuar com a nossa fé firmada naquele que pode todas as coisas, que é o nosso Deus. Ele não mudou e nunca vai mudar. Então, que Deus nos abençoe, graça e paz. Vamos pensar nessa história tão bonita de Filemon, Paulo e Onésimo. 3 personagens que têm muito a nos ensinar. Como eu disse, tenho dito sobre esse livro, que a lei do amor, ela consegue romper dos nossos corações a nossa religiosidade, e que na maioria das vezes essa religiosidade está carregada de egoísmo, de legalismo, de hipocrisia, que a gente luta tanto para vencer. Então a lei do amor é uma lei que consegue romper isso do nosso coração, se a gente realmente tomar a decisão de mudanças importantes em nossas vidas. A lei do amor, ela é liberal, no sentido de romper com os nossos caprichos, com os nossos apegos às coisas materiais. E agora a gente vai para o texto. Eu queria que você sempre estivesse comigo no texto. No verso 2 diz assim, Paulo escreve, né, a Filemon. Inclusive Paulo escreveu essa carta junto com Timóteo, e diz assim, no verso 1 diz, nosso amigo e companheiro de trabalho. Então, está se vendo que é uma relação importante de Paulo com Filemon. E no verso 2 ele diz, e a igreja que se reúne na sua casa. Filemon era um homem de posses, mas abria a casa dele para a igreja se reunir. E isso é uma lição para a gente, porque a lei do amor, porque Paulo ficou sabendo que ele tinha um amor muito grande pela igreja que se reunia na casa dele. Então a lei do amor do coração de Filemon foi tão liberal que ele rompeu com seus caprichos, rompeu com seus apegos materiais, e ele rompeu com seu egoísmo, rompeu com seu legalismo, rompeu com tudo, suas posses, para receber uma igreja em casa. E aqui fica já uma lição para nós. Nossas casas precisam ser abertas para os nossos vizinhos, para que eles possam receber a palavra de Deus. O ideal é que cada casa de cada cristão fosse um lugar de reunião semanal para estudar a palavra de Deus e orar uns pelos outros. A terceira coisa que a lei do amor me ensina quando eu leio essa história tão bonita é que ela rompe barreiras.
e ela autentica a fé. E ela transforma a fé em atitudes. E essas atitudes vão beneficiando os outros. No verso 4 e o verso 5, você acompanha na sua Bíblia, diz assim: meu caro Filemon, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço a Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida por estarmos unidos em Cristo. Isso nos ensina que a lei do amor, ela rompe barreiras, autentica nossa fé, transforma nossa fé em atitudes, e essa fé transformada em atitudes vai beneficiar os outros. Então, até aqui, Filemon está sendo elogiado pela lei do amor. A lei do amor regeu o coração dele. Só que tem um problema lá na frente para resolver, e nós vamos ver. Em quarto lugar, a lei do amor, ela leva alegria aos nossos irmãos e encoraja os nossos irmãos nas situações mais adversas. E isso você encontra no verso 7, que diz assim, leia comigo: meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria. Olha que eles estavam distantes um do outro. E muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Que coisa bonita, irmãos. O amor de Filemon trazia não só alegria para o coração de Paulo, quanto também trazia coragem para ele continuar mesmo preso, fazendo a obra que Deus tinha dado para ele fazer. Em quinto lugar, a lei do amor nos liberta, nos encoraja e ela nos dá liberdade para ser transparente e honesto com os nossos próprios sentimentos. Eu vejo isso no verso 9 e no verso 10, quando ele diz assim: mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. E faço isso, embora eu seja Paulo. Ele se coloca como uma pessoa aqui importante, porque ele diz assim: o representante de Cristo Jesus e agora também prisioneiro por causa dele. Verso 9 e verso 10 diz: portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo. Pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. O que Paulo está dizendo a Filemão é o seguinte: a lei do amor que rege seu coração nos encoraja, nos dá liberdade para ser transparente aqui um com o outro, para ser honesto com os nossos sentimentos. Eu queria, na verdade, Paulo está dizendo assim: seja também honesto com o sentimento que você está tendo em relação ao Onésimo, e abre os nossos olhos para enxergar o valor que as outras pessoas têm. Porque no verso 11 ele diz assim: portanto, aliás, antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Paulo estava ensinando a Filemon que ele tinha amor, mas tinha uma coisa ainda impedindo que ele realmente demonstrasse isso, que era o perdão para Onésimo. Então, Paulo está explicando que existe uma lei maior que todas as leis, que existe uma regra maior que todas as regras, que existe uma ação que é maior que todas as coisas, que é o amor. E que se nós permitirmos sermos regidos por esta lei do amor,
o nosso compromisso com Deus e com a igreja vai ser muito diferente. E com os irmãos também. Em sexto lugar, Paulo diz assim, ó, no verso de 13 a 14. Diz assim, ó: gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo, porque era escravo, né? Ele estava praticamente sendo escravo, empregado de Paulo, apesar de Paulo não tratar ele como empregado. Enquanto estou nessa cadeia por causa do evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade. O que nós aprendemos aqui é que a lei do amor, ela renuncia a qualquer coisa para atender a necessidade de alguém. E isso com liberalidade, porque Paulo abriu mão de Onésimo para voltar para ser empregado, escravo, aliás, de Filemon. Paulo estava abrindo mão de alguém que lhe ajudava demais, que estava sendo útil para ele. Mas Paulo entendeu. Ele foi útil para você e agora pode continuar sendo útil, porque agora ele é uma nova criatura. Só o amor faz isso. Quem fez isso foi Jesus com o ladrão da cruz, com a mulher pecadora e com tantas outras pessoas que se encontraram com Jesus e que eram condenadas pelas leis dos fariseus, que eles faziam as leis, mas eles não cumpriam as leis que eles mesmos faziam, e foram beneficiadas por esta lei do amor, quando João diz assim: Deus é amor, e Jesus era Deus. E aqui Paulo está vivenciando esse amor verdadeiro, de abrir mão de alguém que podia ser muito útil para ele, mas ele sabia que era escravo de Filemon e que ia ser útil para Filemon. E como ele tinha notícia de que Filemon tinha muito amor pela igreja e pelos irmãos, então agora chegou a hora de uma reconciliação com Onésimo, e agora chegou a hora da prova. A prova de que esse amor todo que Filemon demonstrava, se era mesmo verdadeiro ou não. No verso de 17 a 19, que é um livro tão pequeno, né? Vai dizer assim, eu vou ler do 16, que diz: pois agora ele não é mais um escravo, porém muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo. De fato, para mim ele é muito querido, e para você agora ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Vou até o 19. Se ele deu algum prejuízo a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Aqui com a minha própria mão escrevo isto. Eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que não preciso fazer com que você lembre que me deve a sua própria vida. Olha, irmãos, a lei do amor é a única lei que nos ajuda e que nos impulsiona a se colocar no lugar do outro, sem preconceito algum e quebrando qualquer tipo de paradigma. E Paulo aqui estava quebrando os paradigmas de uma vida que para a sociedade não tinha nenhum valor. Era um escravo, nenhum valor. E por último, no verso 22, a palavra de Deus vai dizer assim, eu digo palavra de Deus porque essa carta tem um propósito de Deus para nós. Peço também que prepare um quarto para mim, pois espero que Deus responda às orações de todos vocês e me deixe ir outra vez até aí. A lei do amor nos impulsiona para além desse lugar comum que a gente vive. Ela expande o nosso coração. Ela vai além das nossas possibilidades.
ela traz esperança. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 13, ele vai dizer: agora permaneçam a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior deles é o amor. Então, observe que agora tem um problema aqui para resolver. Filemon recebe essa carta e tem que tomar uma decisão. E a decisão de Filemon tinha que ser baseada no amor. Olha, se a gente vai tomar uma decisão por outra pessoa ou para ajudar alguém, se a gente pensar na gente mesmo, a gente não toma. Se a gente pensar nas circunstâncias, a gente não toma. Se a gente pensar no nosso dinheiro, a gente não faz. Se nós pensarmos no nosso conforto, a gente não abre mão. Se nós pensarmos em nós mesmos, a gente não abre mão para ajudar aqueles que mais precisam. Mas só que aqui, a questão aqui não é ajudar apenas, ajudar socialmente falando. É uma ajuda espiritual, porque existia um problema de perdão entre Filemon e Onésimo. E aí, eu lendo um comentário de David Cornfield, ele falando que existem 5 passos para que nossas mudanças permaneçam. Às vezes nós temos algo em nossa vida que a gente quer mudar, não consegue, e fica o tempo todo: Senhor, me ajude, porque eu preciso mudar nisso, eu não mudo, eu não consigo. Então ele dá 5 passos que nos ajuda a mudanças. E se nessa palavra de hoje o seu problema é esse amor em ação, esse amor-ação, essa fé de atitude, se você está sendo um cristão apenas religioso, voltado para si mesmo e voltado para as regras da sua igreja, eu queria que você pensasse nesses 5 passos que David nos dá. Ele diz: primeiro, identifique a área na qual você quer mudar. Pense numa área na sua vida hoje que você precisa de mudança. Mudança radical. Pense nessa área. O segundo passo, depois que você pensa na área que você quer mudar, você precisa desenvolver uma convicção divina no seu coração. Isso você vai desenvolver pela palavra. Você vai abrir a palavra de Deus, você vai procurar uma convicção sobre isso. Onde é que está escrito alguma coisa sobre esse motivo que você precisa mudar? E o que é que a palavra de Deus diz a você quando você lê aquele texto? E traga isso para a sua vida prática. Crie uma convicção no coração. Convicção de mudança. O terceiro passo é você discernir quais são os impedimentos que estão impedindo de você mudar. Desculpe a redundância aí, mas as questões que estão impedindo de você mudar. E existem impedimentos internos, que são aqueles que a gente diz assim: eu não mudo, não adianta, eu sou assim, eu não quero mudar, eu não mudo. Ou pode ser impedimentos internos em relação a questões de família, a questões do nosso passado. Não sei. São questões internas que você sabe, você conhece, se você se conhece. Mas existem questões externas. Foi problemas com o irmão, problemas com o vizinho, problemas no trabalho, problemas com colega de trabalho, de escola, de faculdade. Então, existem impedimentos internos e externos. E ele pede para a gente discernir isso. O que é que está me impedindo de mudar? O quarto passo seria ter um encontro com Deus em oração sobre isso. Abre a palavra, abre aquele texto que mostra o que você está vivendo, e aí você tem um encontro com Deus. Marque um momento com Deus. Bote uma cadeira na sua frente, sente e diga assim: Deus, eu estou aqui de frente do Senhor. Eu quero conversar com o Senhor. Eu quero falar do meu coração. Eu quero falar dessa atitude que eu quero mudar há tantos anos e eu não consigo. Tua palavra diz isso, isso e isso.
Me dá uma convicção divina, uma convicção do alto céus agora no meu coração, para que eu possa mudar. Agora, o quinto passo é o que a maioria não faz. E talvez por isso você não muda. O quinto passo é ter um plano e ter um companheiro. E essa história de Paulo, Filemão e Onésimo é uma história de mentoria, de discipulado, de companheirismo, de cuidado para resolver um problema sério que tinha acontecido com um patrão e um empregado. Então, meus irmãos, pensando nesses 5 passos e pensando nessa história tão linda, nem Filemão, nem Onésimo conseguiriam mudar sem a intervenção de Paulo. Esse é o segredo dessa história. A intervenção de alguém. Você precisa de alguém. Por isso que eu sempre lembrava a vocês, quando pregava na 7 de setembro, pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Quem disse isso foi Ed René. E eu nunca esqueci dessa frase. Parece que o estrago que Onésimo tinha feito foi tão grande que Filemão, com todo o amor que ele demonstrava pela igreja, não estava em condições de receber Onésimo de volta. Como muitos de nós não estamos em condições de receber alguns dos nossos irmãos de volta ao nosso convívio. Infelizmente. Cada um precisava do outro. Filemão precisava de Onésimo, Onésimo precisava de Filemão. E os dois precisavam viver os propósitos de Deus para a vida deles. E Paulo se apresenta como mentor, como discipulador, como mediador, como conselheiro, como discipulador. Então eu quero concluir dizendo o seguinte: hoje, com quem dos três você mais se identifica? Com Filemão, com Onésimo ou com Paulo? Um precisava de perdão, o outro precisava ser perdoado e o outro mediador de um conflito. E Paulo foi uma ponte e não uma barreira. Às vezes tem conflitos na igreja que nós entramos e ao invés de sermos pontes, somos barreiras. E aí deixamos de ter vitória em algumas áreas da nossa vida e deixamos de ter respostas de orações em muitas áreas das nossas vidas, porque ao invés de sermos pontes, estamos sendo barreiras. Nenhum de nós consegue mudar sozinho. Por isso o discipulado é tão importante. Por isso a proposta da nossa igreja é de ser uma igreja discipuladora e missionária. A única lei que consegue demonstrar Deus ao mundo é o amor. É a única lei. João diz assim: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor de Deus e os propósitos de Deus para esse mundo só podem ser demonstrados de fato através dos nossos relacionamentos saudáveis e amorosos. Porque Deus nos fez para 2 coisas somente: para glorificá-lo e para edificar um ao outro. Que a história de Paulo, Filemão e Onésimo seja uma história que faça você refletir sobre sua vida cristã e sobre suas atitudes de fé, se elas estão sendo realmente demonstradas pelo amor. Só a lei do amor demonstra a fé que temos. Não adianta você demonstrar a fé de outra forma. Só a lei do amor demonstra a fé que temos. E a fé, ela só é vista através de atitudes. Atitudes práticas na vida dos outros. E tem que ser na vida dos outros. E isso é discipulado. Então que Deus lhe abençoe, lhe dê uma noite de paz e lhe ajude a começar a mudança a partir de hoje, para a glória do nome de Jesus. Vamos orar? Pai, te agradecemos por essa palavra
Te pedimos graça e misericórdia sobre nossas vidas. Te pedimos bênção sobre todas as famílias que estarão ouvindo essa palavra. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia do nosso país e que o Senhor nos ajude, ó Deus, a mudar da maneira correta, tomando esses 5 passos que aprendemos com esse homem de Deus, e que essa história possa nos ajudar a nos identificar, principalmente com Paulo, que foi mediador, discipulador e companheiro, tanto de Filemon quanto de Onésimo. Que possamos aprender a valorizar o outro, Senhor, como Paulo valorizou Onésimo, de forma que devolveu ao seu dono, para que aquele amor de Filemon fosse demonstrado de forma mais prática. E nós podemos, Senhor, imaginar a alegria que foi para a igreja que se reunia na casa de Filemon, quando ele recebeu Onésimo de volta. Pedimos agradecidos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Boa noite, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.